Boa noite, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista de Vinhedo, interior de São Paulo. O vídeo de hoje é uma continuidade do esmalte vidrado cerâmico, hoje parte 2, que foi uma sugestão da Adriana E. Lombardi lá na caixinha de perguntas do Instagram. Quando a gente fizer a caixinha, participa porque vale a pena, porque eu consigo organizar o conteúdo de modo que responda a sua dúvida e te ajude no caminhar da cerâmica. Hoje nós vamos ver o seguinte: como que a gente vai utilizar esse esmalte vidrado cerâmico. No vídeo passado eu expliquei o que é, as características, os cuidados que você tem que ter. E daí hoje vamos dar uma dica prática de como utilizar. Vocês sabem que há várias formas de esmaltar uma peça cerâmica. A gente já viu no vídeo passado que nós ceramistas não pintamos, não usamos tinta e não usamos verniz. Nós esmaltamos com esmalte vidrado para cerâmica, ok? Como é que você vai escolher a maneira como você vai esmaltar? Você vai considerar dois aspectos fundamentais: o efeito que você quer dar na peça e o tipo de esmalte que você tem, certo? Então eu vou mostrar para vocês algumas diferenças dos esmaltes cerâmicos e aí a partir disso, qual é o tipo de esmaltação ideal que a gente tem para fazer. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem os esmaltes cerâmicos comprados, né? A quantidade geralmente é pouca. Eu não estou colocando aqui nenhuma marca para não dizer que eu estou fazendo propaganda de ninguém, porque não é esse o objetivo. Então, quando eu tenho pouca quantidade de esmalte ou quando eu quero dar um efeito especial de pincelada, como essa peça aqui, eu vou usar o pincel. Para usar o pincel, você vai tomar alguns cuidados que eu vou te mostrar agora. Quando você vai fazer a esmaltação com pincel, o tipo de cerda vai influenciar muito no resultado visual que você vai ter. Se o seu objetivo é deixar uma pincelada bem uniforme, procura pegar um pincel de cerdas bem macias. Quanto mais macia, melhor. Se você quer deixar uma pincelada bem marcada, você pode usar um pincel de cerdas bem duras, aquele tipo escolar, sabe? E aí a pincelada vai ficar marcada como o da foto que eu mostrei para vocês. Onde que eu compro o pincel? Onde eu passo a mão e sinto que ele tá macio. Esse, por exemplo, eu trouxe do Japão. Esse daqui eu peguei num estojo de maquiagem. Esse daqui eu comprei numa loja que vende produto de pintura, de artesanato e arte. Esse daqui eu comprei numa loja de pintura de parede, esse aqui na papelaria. Enfim, o importante é que você entenda que as cerdas macias vão deixar uma pintura um pouco mais uniforme e quanto mais duras as cerdas, mais marcada vai ficar a pincelada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o formato do pincel. Separei aqui alguns formatos básicos para você entender a função de cada um deles. Então, se você tem como objetivo cobrir uma área bem grande, o melhor seja que você pegue pincéis largos. Aí você pode usar esses pincéis que são retos, esse pincel que a gente chama de leque, que ele é aberto, ou um pincel chamado penicular, que tem essa ponta mais arredondada. Todos eles vão dar uma cobertura para uma área larga. Se o seu objetivo é fazer aquela pintura bem pontual, deixar bem marcadas linhas com figuras cheias, pontos bem delimitados, então você usa geralmente um pincel assim, que a cerda dele é arredondada e na ponta ele é mais afunilado. Como exemplo desses pincéis, olha, tem vários tamanhos aqui. Todos eles são gordinhos, e você pode ver que a ponta é mais fina. E nessa linha estão os famosos pincéis Fude, que são os japoneses, que qual é o objetivo? Carregar bastante de esmalte, de cor aqui, e a ponta dele fininho para ir depositando aos poucos e não ficar aquele pelote grande. Se o seu objetivo é fazer uma linha menor, um traçado fino, então você vai usar os pincéis fininhos. Aí a gente tem de várias espessuras para fazer filetes e coisas assim. Quanto mais comprida for a cerda,
mais fácil vai ser você fazer uma linha com filete. Então, esses fininhos aqui, eles têm desse tamanho, tem umas com cerdas mais largas, como esse, por exemplo, tá? Então, você percebe que ele vai carregar mais tinta. Então, o formato da cerda é muito importante. Se o meu objetivo, claro, parece óbvio aqui o que eu tô falando, mas eu acho que meu papel sempre é alertar, é preencher uma área grande. Eu não vou usar um pincel desse fininho, eu não vou usar um desse que o objetivo é gotejar. Eu vou usar um pincel largo que eu possa carregar mais tinta e conseguir dar uma cobertura melhor. A segunda coisa em relação ao pincel é que você vai observar a posição do pincel em relação à peça de cerâmica. Veja só que eu vou te mostrar. Bom, antes de você molhar o pincel, eu vou te mostrar uma coisa. Isso aqui do pincel chama virola, tá? Geralmente, a fábrica faz o seguinte, essa virola ela tá aberta, eles colocam as cerdas do pincel e colocam um pouco de areia para as cerdas ficarem bem assentadas na hora que eles forem virar a virola. Quando você molha o pincel, toda essa areia que está aqui dentro é encharcada. Por isso, a sugestão é que você sempre molhe primeiro na água, para que essa virola aqui, dentro da virola, a areia que está aqui, fique encharcada com água. E depois, sim, você enxuga as cerdas e aí você molha no esmalte que você vai usar. Se por um acaso você molhar primeiro no esmalte, o que vai acontecer? Aqui vai ficar encharcado com cor. Se você primeiro molha o pincel na tinta, o que vai acontecer? Essa parte aqui, onde está cheio de areia, vai ficar cheio dessa tinta, do esmalte, da pasta de aquarela, do que você colocar aqui. Aí você usa a cor que você quer, lava muito bem, depois, na outra vez, quando você for usar outra cor, o que vai acontecer? Você molha as cerdas do pincel, a umidade vai subindo, chega aqui na areia, amolece aquela cor que estava anteriormente e a cor vai escorrendo. E aí você não entende por que o pincel começa a descer a cor anterior, mesmo você tendo lavado bastante. Preciosa, só que essa dica não é minha não, é da Angela Porto, que eu aprendi quando eu fui fazer um curso com ela, tá bom? Bom, então eu já molhei meu pincel, agora eu vou esmaltar. Eu vou utilizar um esmalte cerâmico em cima de um prato com biscoito, para você ver exatamente a posição do pincel. Eu vou utilizar um torno aqui bem alto para você conseguir me enxergar e enxergar a pincelada ao mesmo tempo que eu vou explicar. Vou utilizar um esmalte azul para ficar bem fácil de você enxergar. A ideia é, você molha o pincel e carrega esse pincel. Você percebe que ele fica até gordinho aqui em cima, olha, com o esmalte. A hora que você vai aplicar na peça, você vai deitar a cerda do pincel paralelo com a peça de cerâmica. Então, eu vou molhar daqui, eu viro a parte que tá cheia de esmalte para baixo, deito e passo com a cerda paralela. Aí ele vai ficar uma parte mais gordinha aqui, olha. Eu só venho e espalho essa parte, dando uma cobertura uniforme, só isso. Se você faz isso aqui com a cerda do pincel na perpendicular em relação à peça, o que acontece? Você faz isso aqui, olha, você não deposita o esmalte, você arrasta o esmalte, e aí você não está esmaltando nada. É um erro muito comum. Eu vejo as alunas que me falam, olha, eu passei 3 camadas, mas a aluna está passando a camada assim, ou seja, ela está vassourando e ela não está depositando. Lembra no vídeo passado? O esmalte é uma mistura de uma série de pós, que são as matérias-primas, com um veículo. Se eu não deixar uma camada adequada de matéria-prima, eu não formo a camada vítrea. E aí depois dentro do forno dá uma série de problemas. O esmalte fica áspero, ele não abre reação, uma série de coisas. Por quê? Porque faltou camada. Para eu deixar essa camada no pincel, lembrando, eu vou fazer isso aqui. Molhei, a parte do esmalte que tá no pincel, eu vou colocar em relação à peça e vou esparramar ela com as cerdas em paralelo em relação à peça. Tiro somente a parte que tá o gordinho e pronto. Lembrando novamente, lá no vídeo passado,
você precisa de uma camada satisfatória de matéria-prima. A gente mistura essas matérias-primas que são pó com um veículo. Os fabricantes, normalmente, eles misturam com uma quantidade bem grande de veículo. Lá no outro vídeo que eu mostro como preparar o esmalte que você compra em pó, eu dei uma dica que eu uso para 100 gramas de pó, eu começo com 70 gramas de veículo. E eu vou adicionando aos poucos. Eu fico numa proporção quase de 1 para 1. 1 de pó, uma medida de veículo. Isso é o que normalmente a gente faz. Os esmaltes comerciais, geralmente, principalmente aqueles que são reativos, eles têm uma camada, uma quantidade muito maior de veículo. Isso significa o quê? Que eu preciso passar de 2 a 3 camadas. Eu de verdade não acredito que o fabricante faz isso porque ele quer diluir o esmalte e gastar mais. Não acredito que seja isso. Acredito que seja sim porque eles não têm controle da esmaltação de quem vai comprar e para garantir que o esmalte tem um efeito visual bom, afinal, se o esmalte não ficar bonito, a pessoa não volta a comprar. Eles colocam mais veículo para que você tenha essa facilidade de passar com o pincel. E aí sim você tem uma camada uniforme. Só que esse veículo, lembrando do vídeo passado, ele vai embora. Então você precisa passar uma quantidade de 2, às vezes 3, às vezes 4 camadas. Isso quem vai indicar é o rótulo do fabricante, geralmente eles falam, ou a sua experiência. Passou uma camada, viu que ele tá áspero, que ele não abriu a reação e tal, tenta fazer 2 camadas, 3 camadas e, by the way, também tem muita influência a personalidade da pessoa. Eu, por exemplo, dou uma camada super fina. A Luciana, que me ensinou a esmaltar desse jeito, ela carrega mais esmalte no pincel. Então, 2 camadas da Lu, para mim, são 3 camadas. Aí você vai se conhecendo também. Então, essa esmaltação com o pincel, que você vai tomar cuidado. Tudo bem? Qual seria um outro motivo de eu usar a esmaltação com o pincel? Quando eu quero dar efeitos numa peça em lugares específicos. Essa peça aqui, logo vou soltar um Reels para vocês mostrando o que eu fiz e os esmaltes que eu utilizei. Era uma peça que estava muito feia e eu fiz uma customização e eu requeimei, então eu mostro como é que eu fiz isso. O que eu queria? Eu usei esmaltes comerciais, que não são esmaltes de efeito a princípio, e eu queria criar esses efeitos. Então eu usei o pincel e aonde eu coloquei a sobreposição de esmaltes, aí eu consigo fazer essas diferentes tonalidades. Então eu tenho um controle muito maior, um direcionamento muito maior. Daí um segundo tipo de esmaltação, a esmaltação por banho. Eu tenho uma quantidade um pouquinho maior de esmalte, é um esmalte que eu comprei em pó, eu preparei, ele tem aqui 1 litro, tá? Ele tá numa consistência líquida, boa, só que eu já sei que esse esmalte aqui, se eu passo com o pincel, ele fica muito marcado, porque isso é uma característica dos esmaltes que a gente compra em pó e prepara com CMC. Como a gente não usa aquela quantidade de veículo e aqueles tipos de veículos especiais que os fabricantes usam, pode ser que na pincelada ele fica marcado e fica feio. Então fica melhor eu jogar o esmalte por cima. Alguns tipos de esmalte, as marcas ficam lindas porque elas criam reações. Outros ficam feios, fica uma pincelada marcada que não fica agradável. Então eu já sei que para esse tipo de esmalte o melhor é eu jogar o esmalte em cima da peça para tentar uma cobertura um pouquinho mais uniforme. Isso acontece por quê? Porque o esmalte é ruim? Não. É por conta da quantidade e do tipo de veículo que a gente usa. Se a gente pegar esse esmalte e enfiar nele todos os veículos que um esmalte comercial tem, ele também vai ficar maravilhoso para passar com o pincel. Mas não é o caso. Não é o caso porque eu não tenho acesso a esses veículos, porque eu não quero ficar pincelando, enfim. Eu vou aprender a trabalhar com esse esmalte do jeito que ele é. Então aí eu vou dar um banho. No banho eu vou pegar aqui o esmalte, eu vou misturar bem ele, porque vocês sabem que ele sempre deposita no fundo, principalmente os esmaltes que a gente faz. Aqui tá muito gostoso, olha, a consistência dele tá ótima, eu já medi a densidade. E eu vou utilizar para esse esmalte uma jarra
E eu gosto dessa jarra com o bico bem comprido, porque eu consigo direcionar bem. Então, eu vou colocar aqui na jarra. E para esse tipo de esmaltação, eu gosto de usar o seguinte kit Tabajara. Um torno de mesa e aquelas assadeiras de assar frango. Porque aí eu coloco a peça aqui em cima, vou utilizar essa peça aqui, tá? E eu vou jogando, direcionando onde eu quero. Não acumula, você vê que não acumula aqui na lateral, não cria aquelas taturanas aqui na lateral, tá? Porque ele vai escorrendo e eu consigo ir girando a peça facilmente, olha. Agora, o que que acontece? Eu parei. Na hora que eu parei, eu continuei a falar, eu joguei aqui em cima de novo. Isso aqui me deu uma sobreposição. Essas sobreposições de esmalte pode te dar um efeito lindo ou pode te dar um defeito horroroso. Você tem duas chances. Ou você faz uma plaquinha de teste, faz a sobreposição e veja se isso vai ser legal. Ou se você não tá com tempo e não tá com paciência, você tira essa sobreposição. E como que a gente vai tirar? Primeira coisa, você deixa o esmalte secar super bem. Ó, gente, eu tô falando do jeito que eu costumo fazer. Não é todo mundo que faz assim, tá? Tem várias maneiras de você tirar a sobreposição. Inclusive, ela úmida, você vai e passa o dedo. Eu não gosto de fazer isso porque às vezes eu não mesuro muito bem a pressão e eu acabo fazendo umas depressões e o remendo fica pior do que o conserto. Mas eu faço o seguinte, olha. Aqui tá a sobreposição, né? Então eu deixo ela secar muito bem e aí ou eu venho com uma esponjinha seca, bem seca, e uso a parte verde da esponjinha nova e vou dando uma esfregada nela. E esse pó que sai, eu ponho junto com o esmalte, tá? Aqui dá pra ver bem, olha, ela tá até gordinha. Ou você vem com uma colher e vai raspando. E para isso ele tem que estar seco, porque se ele estiver úmido, ele fica tudo melecado. Ou você vem de novo com o pincel de cerdas bem duras, e ele também tem que estar seco, tudo é seco eu faço. E aí você vai raspando, olha. Percebe que ele fica um pozinho, tá? Ó, esse pozinho aqui é o esmalte em pó, então eu reaproveito tudo. E aí eu tiro a sobreposição. E ótimo, eu reaproveito esse esmalte, tudo isso daqui que tá na minha forma, eu retorno pro pote de esmalte com a ajuda do pão duro, da espátula, eu reaproveito tudo, eu não desperdiço nada. Então esse seria o banho. O banho também ele é útil quando eu quero de propósito conseguir as sobreposições. Então eu passo um esmalte, espero ele dar uma secada e depois eu venho com o bico direcionando para dar aqueles efeitos de pingado, de escorrido. Quem usava muito isso era o Ramada, né? Além dos pincéis dele, tá? Essa é a segunda forma. A terceira forma de esmaltação é quando eu tenho uma quantidade bacana de esmalte. Aqui tem um balde de esmalte que eu preparo. Lembra sempre, inevitavelmente, mexe muito bem, porque a gente está lidando com materiais pesados, materiais que depositam. Lembrando que por questão de segurança eu tô aqui com vocês para ficar bonitinha, tal, sem máscara, sem luva, mas o ideal eu sempre uso. Luva, o pessoal não usa muito, tal, eu tenho um pouco de aflição, eu acho que o esmalte resseca muito a minha mão e, enfim, né? Mas a máscara sempre, tá bom? E então mexe bastante e aí eu vou fazer uma imersão. Eu tenho uma peça, né? E é uma quantidade legal de esmalte, então eu vou imergir a peça lá. O que que eu vou fazer? Olha, nesse caso a gente pode proteger uma parte da peça. Você pode fazer uma máscara com cera, tem cera de cerâmica. Aqui na Arte Brasil eles vendem uma cera super boa,
tá? Que a gente passa aqui. Eu trouxe uma vez uma cera do Nicica, também é super legal. Latex, fita adesiva, fita crepe, contact, cera de passar no chão, vaselina líquida, parafina derretida. Você só toma cuidado com o seguinte: se você for usar parafina, vaselina, é uma coisa que mela na mão. A gente vai ter que pôr a mão na peça, e se você tá com essa parte aqui com a máscara, o seu dedo vai ficar melado. Se esse dedo começar a colocar em outras partes da peça, você vai criar um monte de mancha. Então só toma cuidado com isso, tá bom? Então aí o que eu faço? Olha, primeira coisa, eu costumo esmaltar a parte de dentro da peça. Então eu coloco o esmalte dentro da peça. Costumo contar 1, 2, 3, 4, que eu sei que é o tempo ideal para esse esmalte, e daí eu viro, e na hora de virar eu vou girando, porque vai dando uma escorridinha aqui na boca. Por que eu conto? Eu conto porque aí eu contando em todas as peças iguais, as esmaltações vão ficar iguais. Eu conheço a densidade desse esmalte, eu conheço esse esmalte, já fiz um teste, sei que contar até 4 dá certo, vou repetir isso em todos. Depois que eu fiz aquela série de copinhos pelo lado de dentro, eu venho e vou fazer a série de copinhos pelo lado de fora. Aí, sempre, cada vez que você for mexer, que você for utilizar, mexe o esmalte, tá? Eu gosto de pegar assim, olha, uma mão em cima, um dedo embaixo e colocar aqui. Vou te mostrar uma dica que eu recebi e que eu acho legal compartilhar. Eu tenho um pouquinho de água aqui, tá? A parte que eu não quero que absorva muito esmalte, o que eu faço? Eu dou uma mergulhada. Então, eu não uso cera, a não ser quando é um pezinho bem específico. Mas esse aqui, olha, é um pé reto. Eu vou isolar toda essa parte. O que eu faço? Eu coloco na água, deixo um pouquinho, 1, 2, 3, 4. A parte de baixo aqui ficou completamente encharcada. O que acontece? Se eu já encharquei essa parte com água, a hora que eu imergi, que eu submergi a peça no esmalte cerâmico, essa parte aqui vai absorver menos esmalte. É uma maneira muito simples de fazer o isolamento. E aí eu mergulho aqui, olha. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. Terminou aqui, o que vai acontecer? Os pontos onde você tinha os dedos vão ficar marcados, porque eles estão sem esmalte, certo? Eu faço isso aqui, ó, eu venho e dou uma marcadinha e só, mais nada. E aí eu vou deixar secar. Esperei um pouquinho, o esmalte secou, ele fica bem esbranquiçadinho assim, tá? Você pode ver que a parte que eu molhei antes, que eu encharquei de água, ela absorve bem menos esmalte, olha, tá? Então o que eu vou fazer? Mesmo assim ainda tem um pouco de esmalte. Eu venho aqui nessa parte e eu raspo com a própria espátula e deixo cair o pó dentro do pote mesmo aqui, tá? Tiro esse excesso e depois, com a esponja úmida, eu termino de tirar o pouquinho que sobrou. Pronto, a peça tá bacana, não fiquei usando um monte de produto, um monte de coisa. Lembrando que isso é uma área flat, né? Se eu tiver um pezinho bem certinho, que eu quero que pega só o pezinho, como por exemplo do prato aqui, vamos dizer, eu podia marcar o pezinho aqui com a cera aqui também, para poder esmaltar tudo numa submersão e essa parte ia ser esmaltada também. Bom, então essa seria a próxima maneira de esmaltar. Vamos dizer que você tem uma peça grande.
tipo uma jarra. É a mesma coisa, você vai ver, você viu que a hora que eu enchi de esmalte aqui, conto 1, 2, 3, e daí eu viro, e depois de virar eu sempre vou girando a peça para não ficar aquela gota parada aqui na boca, principalmente na boca de uma jarra, na borda, que é o lugar que os nossos olhos primeiro assentam numa peça, é aqui na boca, ela tem que estar limpa, tem que estar bacana. Então, usa esse truquezinho de ir girando, que essa gotinha vai girando sempre uniformemente e não fica aquela marca muito forte, ok? Então, esses. E agora, a última forma de esmaltação que eu vou mostrar para vocês é quando a gente esmalta utilizando um spray, seja esse spray um compressor elétrico, no caso esse aqui é um compressor manual, ele é elétrico, ele é ligado na tomada, eu comprei numa loja de material de construção. Aqui é um tambor onde a gente coloca o esmalte cerâmico, liga na tomada e aqui vai sair o jato de esmalte. Mas hoje em dia tem muitas formas, quer dizer, na verdade você pode usar um compressor assim, você pode usar aquele compressor que é uma base e aí vem só o revólver, mas isso aqui hoje em dia tá super fazendo às vezes também, você vê que a quantidade de esmalte é a mesma, o que que eu faço? O que importa é você ter uma quantidade uniforme que é jogada, uma quantidade uniforme de esmalte que é jogada em cima da peça, então esse aqui é muito prático, eu tenho usado bastante para isso, para impressão, para um monte de coisa. A gente faz a pressão aqui e depois você joga e ele sai uma quantidade muito uniforme, muito boa. Tem esse outro aqui, olha, que eu adaptei do jardim de casa, ele também é bom. Aí só que ele exige uma quantidade maior de esmalte, quando eu tenho mais peça, aí eu viro o balde de esmalte aqui, eu também pressiono aqui, faço a pressão aqui nessa parte e ele tem o bocal. E o bocal dele é dessa maneira aqui, ó. Então, eu aperto aqui e o jato sai e eu consigo regular de uma maneira muito bacana. E eu tenho usado até mais esse, por quê? Porque esse fiozinho aqui é super leve, né? E a pressão mantém. Esse aqui ele já é bem pesado. Então, dependendo da quantidade de peça que eu tenho, isso daqui para ficar segurando assim, no final do dia ele dói um pouquinho, parece que não, mas dói o ombro. E aí tem a antiga bomba de flit, não sei quem que lembra dessa época, minha avó usava a bombinha de flit, que é legal, só que ela não dá essa uniformidade na esmaltação, então tem umas partes que ficam mais carregadas, outras partes que ficam menos. Para que a gente usa esse tipo de esmaltação, jogando essa fumaça, vamos dizer, de esmalte em cima? Para você conseguir uma uniformidade nessa esmaltação que não fique marca nem de sobreposição, nem de erro na hora que você marca, a hora que você vai colocar na imersão, e nem da pincelada, né? E fica muito bonito. Agora, você também pode utilizar esses espirrados para conseguir alguns efeitos, né, de esfumaçamento, de sobreposição de cores. Então, claro, eu estou mostrando 4 maneiras separadamente, mas você pode misturar elas. Por exemplo, você faz um monte de imersão, deixa todas as peças prontas e depois vem com isso daqui, passa um spray assim para dar um efeito nelas, fica super bonito, né? Antes a gente chamava essa esmaltação de imersão com compressor, mas hoje em dia a gente não usa só compressor, né? Isso aqui, por exemplo, chama pulverizador, isso aqui chama spray. Então, eu acredito que essa forma de esmaltação também logo vai acabar mudando o nome para aspersão, para alguma coisa espirrar. Vamos ver que nome que vai dar, porque vamos combinar que a cerâmica brasileira ela carece de um bom glossário de cerâmica, né? Porque a gente pega os conceitos e vai meio que traduzindo e cada um chama de um nome. Quando a gente vai ver, a gente está falando nomes diferentes para coisas iguais ou nomes iguais para coisas diferentes. Aí é bem complicado, né? No métier da cerâmica. Mas enfim, é isso. E aí eu acho que o mais importante é que vocês peguem a ideia de que
o tipo de esmalte no sentido da quantidade. Claro que se eu tiver um potinho de esmalte eu nunca vou usar nem compressor e nem banho, né? Vai ser no pincel mesmo. Se eu quiser um efeito de esfumaçado, eu não vou usar o pincel, eu vou ter que usar realmente alguma coisa que espirre esse esmalte para fazer um depósito melhor em cima da peça. E então é o tipo de esmalte e o efeito visual, o tipo, quantidade, né? Sempre lembrando que vocês têm que ver direitinho a densidade do esmalte, principalmente para cá, né? Tem que estar na densidade certa, que você garanta que faça a cobertura ideal. Se você percebe que a cobertura está muito fraca, você dá uma cobertura, asperge o esmalte, espera secar, depois passa uma segunda demão com esse daqui, né? Já isso não acontece, por exemplo, no banho, porque você dá um banho, tirou, a peça tem que estar pronta, você não pode dar um segundo banho. Você pode, no máximo, em cima do banho, derrubar um pouco de esmalte, pode espirrar um pouco de esmalte, pode pincelar, mas se você for dar outro banho, você vai emergir ele de novo num balde úmido, você vai acabar arrastando aquilo que já foi depositado, ou pior, contaminando se forem esmaltes diferentes. Aliás, essa é uma coisa boa para falar. Vocês sabem que a minha produção grande das peças que eu vendo já prontas, eu não biscoito, eu faço monoqueima. Eu nunca uso banho, por 2 motivos. Primeiro, porque eu racho a peça, porque ela tá crua. E o banho, ele é muito agressivo para ela. Eu tenho que usar outras técnicas de esmaltação para que essa peça não rache, né? Que ela tá em ponto de osso. Vocês sabem a delicadeza que é. E segundo ponto, se eu pego uma argila e jogo dentro do balde uma peça, e jogo dentro do balde, imerjo dela dentro do balde de esmalte, o que vai acontecer? Vai acabar soltando um pouco de pó de argila. E com o tempo, essa quantidade de argila que foi depositada vai contaminar o meu esmalte. Ela vai modificar o ponto de fusão desse esmalte. Então, eu não posso fazer isso, né? Então, todos esses aspectos vocês têm que ver dentro da realidade de vocês, qual que é a melhor forma de esmaltação e começar a brincar com elas e conhecer e combinar essas esmaltações. Espero que tenha sido útil, que esse é o objetivo. E lembrando sempre de que vocês mandem mensagens, seja aqui, seja lá no direct do Instagram, falando do que vocês querem aprender, para que eu consiga manejar os conteúdos para serem úteis para vocês, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Acredito que a semana que vem a gente continua, que seria mais um assunto legal para falar sobre esmalte cerâmico também, em função das perguntas e das sugestões que eu recebi. E se você curtiu, dá um like. Se você curtiu muito, compartilha com aquele amigo querido e vem fazer parte da corrente do bem da cerâmica. Boa semana!